Oi, meus queridos, que bom falar com vocês. Esse áudio é de hoje, tá? A única diferença do nosso jejum da semana passada é esse nosso último áudio de agora. Eu quero dizer a você que foi uma alegria poder partilhar com você esse tema e relembrar cada um desses nomes de Deus. Nós ainda temos mais um jejum que fala sobre os nomes de Deus. Quero que você se prepare, eu quero ver se eu faço ele na nossa próxima quarta-feira, completando esse daqui, tá certo? Antes de entrar nessa reflexão final, eu quero convidar você para se preparar para a nossa sexta-feira agora, das 7h30 às 11h30, a vigília de Elias da sala 57. Nós temos um movimento virtual no Zoom e no YouTube, e nesta semana agora nós vamos fazer a nossa segunda vigília, a vigília de Elias. Estamos aí na expectativa de juntar mais de 30.000 famílias conectadas na presença do Eterno, na busca pelo batismo do Espírito Santo. Então você está convidada a estar comigo. E eu quero dizer a você que na sexta-feira, assim que eu receber o link, eu vou compartilhar aqui nos nossos 33 grupos para que você assista. E também quero dar uma tarefa a você, que você convide pelo menos mais uma família, mais um amigo ou uma amiga para assistir conosco. Eu tenho absoluta certeza que será uma bênção sem medidas, tá certo? Combinado? Então sexta-feira, na hora que eu receber o link, eu encaminho para você também. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o Senhor Pastor, Jeová Rohi. E quando a gente fala sobre o Senhor como sendo nosso pastor, não teríamos como pensar em outro texto senão no texto dos Salmos capítulo 23. O Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Amigos, enquanto falo aqui desse Jeová Rohi, eu quero compartilhar com você um testemunho meu que aconteceu na semana passada. Semana passada você sabe que a gente infelizmente não conseguimos concluir o nosso jejum, e o motivo era porque eu fiquei sem a internet. Eu não tinha pago a minha internet, né? Então por isso que cortou. E assim, foi muito interessante tudo que aconteceu durante esse dia, a quarta-feira passada em específico, né? E eu confesso a você que eu fiquei muito relutante, e ainda estou um pouco relutante em compartilhar com você essa história. Mas eu conversei com o Senhor, pedi ao Espírito a direção, e Ele me impressionou para que eu contasse a você, porque de alguma forma isso pode abençoar a sua vida. Embora alguns de vocês me chamem de pastor quando vocês fazem um pedido de oração, eu gostaria que você soubesse que eu não sou pastor. Eu sou apenas um membro normal de uma ovelha normal, um membro normal da igreja. Mas aceito o carinho com que vocês se dirigem a mim assim, mas embora eu não tenha nenhuma pretensão nesse sentido. E por que eu estou dizendo isso para você, que eu não sou pastor? Porque na semana passada, quando eu disse que nós ficamos sem a internet, que eu não havia pago, é porque eu estou desempregado e eu não tinha realmente o dinheiro para pagar a conta. Eu não tinha. E quando eu saí para a rua, que eu saí de casa para continuar o jejum, eu fui pego de surpresa quando a internet foi cortada, né? E foi muito engraçado, porque assim, engraçado e constrangedor ao mesmo tempo, porque eu estava falando sobre Jeová Jireh, né? No segundo áudio fala exatamente sobre aquele Deus que pode prover todas as coisas. E quando eu olhei aqui, acho que era às 9 um pouquinho, que eu não tinha internet, eu falei assim: oh meu Deus, agora o Senhor precisa realmente prover. E eu fiquei esperando algum de vocês me ligarem, porque todo jejum sempre acontece de alguém me ligar, mas nesse em específico ninguém me ligou. Algumas pessoas me ligaram, mas ligaram pelo WhatsApp. Como eu estava sem internet, eu não podia atender, nem tocou aqui, né? E eu pensando assim: Senhor, se alguém me ligar, eu vou passar o telefone do pastor Wagner, essa pessoa vai entrar em contato e ele vai mandar uma mensagem nos grupos. Mas isso não aconteceu. Aí depois eu pensei assim: puxa, Senhor, bem que o pastor Wagner podia me ligar aqui agora, né? Para saber por que eu não passei os áudios. Mas ele foi me ligar, já era 2h40 da tarde, também não adiantava mais. E aí eu falei assim: Senhor, sabe,
Isso aqui, o movimento espiritual é teu, Senhor, não é meu. Então, eu coloco nas tuas mãos e quero que o Senhor resolva da melhor forma possível, como o Senhor puder resolver. Eu vou aquietar o meu coração. E aí, quando eu cheguei em casa, era 5 horas da tarde, eu recebi centenas de mensagens. Vários de vocês mandaram mensagens preocupados, né, se tinha acontecido alguma coisa. E eu expliquei, né, que era a questão da internet. Mas foi tão impressionante que teve uma amiga minha chamada Ana Maria Xavier. É uma senhorinha que eu amo demais no meu coração, amo demais, demais. Ela ficou muito preocupada e ela não só ficou preocupada, mas assim que eu conversei com ela, né, que eu respondi as mensagens delas, porque ela viu que eu não tinha mandado os áudios, então ela se preocupou e ela me mandou um áudio e eu respondi carinhosamente que não tinha pago a internet. E ela me mandou o dinheiro para que eu pudesse pagar a minha conta. Quando ela me mandou isso, o print da tela do depósito que ela havia feito, eu falei assim com Deus: nossa Senhor, como o Senhor realmente provê todas as coisas de forma que a gente não espera, não imagina e nem pensa. E eu agradeci muito a Deus, agradeci a irmã, orei por ela. E por que eu estou contando isso para você? Às vezes a gente pensa que aqui do outro lado existem super-heróis, homens de ferro. Mas por trás de tudo isso, amigos, são pessoas comuns como você, que enfrentam lutas bem parecidas com a sua ou em alguns aspectos diferentes. E da mesma forma como você carece da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, a gente também. Mas eu gostaria de dizer a você que, independente de qual seja o desafio que você tem atravessado na vida, independente de quão forte talvez o vento esteja soprando contra o seu barquinho, contra a sua casa, continua confiante. Continua confiante. Porque cada um desses nomes que Deus se revela é uma maneira dele demonstrar a graça dele sobre a nossa pequenina vida. Apenas continue confiando. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio muito em Deus, porque você existe. Eu sou muito feliz porque vocês fazem parte da minha quarta-feira. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre a sua vida, muitas mesmo. Eu quero que você tenha um pouquinho de paciência e depois eu vou responder cada um dos pedidos de oração e nós estaremos orando juntos. Forte abraço e que a face de Deus continue resplandecendo sobre você, que Cristo continue sendo o seu modelo perfeito e que o Espírito seja sempre o seu conselheiro ao longo da sua jornada. Um abraço do seu amigo Wellington Ribeiro.